por gentileza, abra a vossa Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo 16. Enquanto você procura, eu quero externar os meus agradecimentos aqui ao pastor Zilmar, irmã Maria Inês e toda a direção deste congresso tão abençoado. Deus continue abençoando todos os obreiros, todos os missionários. Quero agradecer a confiança de mais uma vez estar aqui ministrando a poderosa palavra. Deus abençoe pastor Jairo, Deus abençoe todos os obreiros, irmão Tael, todos os irmãos que aqui estão, sejam abençoados pelo Senhor. Trago uma saudação do meu pastor presidente, pastor Ocival Pereira Javier, a toda a igreja aqui em Camboriú. E quero cumprimentar também os irmãos que estão online, em especial os jovens da UMADEB em Brasília. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém? Os irmãos encontraram. Deus abençoe Rafael. Estou acompanhada do meu esposo, pastor Denis. Enfim, creio que Deus tem algo ao nosso coração. Verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Amados irmãos, a missão de Deus nunca foi guiada por oportunidades, mas pela direção do Espírito Santo. E isso confronta a maneira como muitas pessoas pensam e conduzem a obra do Senhor. Porque é importante entender isso desde o início. A missão não começa em nós. A missão é de Deus. Foi Ele que planejou. Foi Ele que enviou o Filho. E é Ele que continua conduzindo tudo pelo Espírito Santo. E nós fomos chamados para participar daquilo que já é dele. E por isso não fazemos a obra do nosso jeito. Fazemos na direção dele. Porque humanamente falando, nós olhamos para as portas abertas, para as possibilidades, para as estratégias, e podemos concluir: é por aqui que eu vou. Mas Atos mostra outra realidade.
O livro de Atos não é apenas um registro histórico da igreja primitiva. É a continuação, diga comigo, continuação da obra de Cristo através do Espírito Santo. Se nos evangelhos vemos Jesus operando em carne, em Atos vemos Jesus operando pelo Espírito. E há uma chave aqui, meus irmãos, muito importante para entender todo o livro, que está em Atos capítulo 1, verso 8, que diz que o evangelho sairia de Jerusalém, passaria por Judeia, Samaria e chegaria até os confins da terra. E o que nós lemos aqui em Atos 16 é exatamente esse movimento acontecendo. O evangelho está prestes a sair da Ásia para entrar na Europa. Paulo está em sua segunda viagem missionária. Ele não está perdido. Ele não está andando sem direção. Ele está dentro de um sistema organizado de estradas romanas, chamadas de Via Romanae, que ligava todo o império. Humanamente falando, Paulo tinha estratégia, Paulo tinha rota, Paulo tinha planos. Mas o texto diz que ele passou pela região da Frígia e Galácia, áreas já conhecidas, onde o evangelho já tinha começado a alcançar vidas, onde a obra estava próspera, tudo parecia coerente. Então ele tenta avançar para a Ásia, mas aqui não é o continente asiático, presta atenção, mas a província romana chamada Ásia, cujo centro era Éfeso, uma das cidades mais influentes da época, tanto economicamente quanto religiosamente. E qualquer missionário pensaria: é para lá que eu preciso ir, é para lá que eu preciso estar. Mas o texto diz algo surpreendente. O texto nos diz que Paulo e os companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo para pregar a palavra. Diga comigo: impedidos. No grego, essa palavra aqui é kolitendes, impedidos, que vem do verbo impedir, barrar de formativa. Ou seja, não foi falta de oportunidade, foi intervenção do Espírito Santo. Então Paulo tenta outra direção. Ele se aproxima de Bitínia, uma região do norte também importante, populosa, estratégica. Mas novamente o texto diz que ele foi impedido pelo Espírito de Jesus. Aqui o original, aqui impedidos, é o que é Issan, que significa que o Espírito não concedeu permissão.
não autorizou que eles seguissem aquele caminho. Perceba isso. Em um momento Deus impede, em outro momento Deus diz: não permito. Nos dois casos, é o Espírito de Deus conduzindo a missão. Paulo estava fazendo a coisa certa, pregar o Evangelho. Mesmo assim, o Espírito diz não. Sem insistir, ele vai então para Mísia, uma região de transição, e desce até Troade, uma cidade portuária às margens do mar Egeu. E aqui tudo muda, porque em Troade não é mais uma cidade, é uma divisão de continentes, é a ponte para outro continente, que sai da Ásia para a Europa. E é nesse lugar, depois de portas fechadas, depois de impedimentos, que Deus fala. E como Deus falou? Através de uma visão, uma revelação clara, sobrenatural. Um homem da Macedônia aparece e diz, bem claro: passa a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia já era Europa. Cidade como Filipos, Tessalônica e Bereia estão ali. Ou seja, Deus não estava apenas mudando o caminho de Paulo, Deus estava mudando o rumo do Evangelho. E o texto diz que eles concluíram que Deus os havia chamado. Eles discerniram, eles entenderam algo poderoso. Deus falou não, Deus fechou portas, mas Deus redirecionou. E é exatamente aqui onde entra a mensagem que o Senhor confiou no meu coração a trazer aos irmãos. Porque nem sempre perder uma porta é perder o propósito. Às vezes o Espírito Santo quer te conduzir para algo maior, mas isso só é discernido quem tem sensibilidade do Espírito. Imagine se Paulo tivesse insistido. Imagine se Paulo tivesse interpretado portas fechadas como oposição do inferno, que não era a direção de Deus. Imagine se ele fizesse na força do zelo. Ele estaria fazendo a coisa certa, no lugar errado, fora do tempo de Deus. Nem sempre o problema é falta de disposição para trabalhar. O problema é não tem mais sensibilidade para ouvir Deus falar. E eu quero trazer como tema da minha mensagem, em poucas palavras, a direção do Espírito Santo na missão. Diga comigo: a direção do Espírito Santo na missão. Antes de entender as portas fechadas que Deus fecha, porque Ele fecha, a gente precisa entender como perceber isso.
aqui um cenário de percepção que o missionário, o pastor, o líder, o professor, quem desenvolve na área de trabalhar para o Senhor, precisa entender. Ter sensibilidade espiritual. E eu vou lhe dizer, sensibilidade espiritual, primeiro, não é emoção. Segundo, não é arrepio. Eu me arrepiei. Não é agir por impulso. Sensibilidade espiritual é uma capacitação de perceber, de discernir e de responder à voz do Espírito. Na Bíblia isso está ligado. A palavra discernir, Hebreus 5:14 diz que os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. O que a palavra está dizendo? Não é algo automático, é desenvolvido. E muitas vezes, para Deus te levar ao ambiente desse desenvolvimento, Ele vai fechar algumas portas no teu ministério. É como um ouvido treinado. Estamos aqui com o Rafael, ele é músico. O músico, ele consegue perceber quando o instrumento está desafinado. Mas uma pessoa comum, muitas vezes, não percebe. O som está ali para todos, mas ele tem um ouvido treinado para aquilo. Assim é o Espírito. Ele fala, Ele dirige, Ele sinaliza, mas muitos não estão percebendo. Mas a palavra nos afirma em Romanos 8:14: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Se permita ser guiado, sai do ambiente da resistência, sai do automático. A obra de Deus, ela precisa ser guiada pelo Espírito de Deus. Sensibilidade espiritual. Porque se não vira esforço humano, você pode pregar, você pode cantar, você pode liderar, você pode trabalhar no automático e não ser guiado pelo Espírito. Grava isso no teu coração. Atividade espiritual não é prova da direção do Espírito. A minha pergunta é: você quer continuar fazendo a obra de Deus no natural? Ou você quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Tem muitos fazendo, pastor Adriano, a obra no natural, no automático, do seu jeito. Mas o Senhor está dizendo à sua igreja: eu preciso guiar. 1 Coríntios 2:14, a Bíblia diz que as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Ou seja, para fazer a obra de Deus, não é só inteligência, não é só estratégias, não é só lógica. Aí você pergunta: então como eu posso desenvolver essa sensibilidade? Primeiro, entenda que sensibilidade espiritual, ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é comunhão com Deus. Não tem como você ter sensibilidade de ouvir Deus, ser direcionado por Deus, se você não tiver comunhão com Deus.
João 10, 27 diz: as minhas ovelhas conhecem, ouve a minha voz. Segundo pilar para você desenvolver espiritualidade, melhor, sensibilidade espiritual: submissão. Deus não fala apenas para confirmar vontades. Eu vou repetir. Deus não fala apenas para confirmar vontades. Ele fala para dirigir corações dispostos a obedecer. É por isso que ele fala. Ele tem o entendimento, ele esquadrinha o coração do homem. E o terceiro pilar é a prática, é o desenvolvimento. Como? Obedecendo pequenas direções. O Espírito, Rafa, ele fala, e quando ele fala, eu vou obedecendo. É uma pequena situação, eu estou dentro de casa, acontece algo, e o Espírito Santo: não faça isso. Aquela pequenininha direção, quando obedecida, quando submetida, começa a desenvolver o seu ouvido espiritual. Eu nunca me esqueço quando foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. Há uma testificação dentro de nós. Há ordens universais, por exemplo, o evangelismo: ide a todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo. É a ordem universal. Mas como? Onde? Como? Há uma personificação, é algo personalizado muitas vezes. E você precisa ter essa sensibilidade. Eu estava dentro de um hospital, e eu ia orar por uma pessoa que 3 horas da tarde ia passar pelo tribunal de justiça. E eu disse: eu vou orar. E estava dando o horário, e eu orando na mente, orando, pedindo. Entrei na sala de um amigo orando. Maria Inês, Deus abençoe sua vida. E aí, dentro desse local, eu trabalhava no laboratório. Era um corredor muito grande, com várias salas de um lado e do outro. Eu pensei comigo: eu vou lá na sala de coleta, porque essa hora não tem mais ninguém para coletar sangue. Eu vou lá orar, vou fazer a coisa certa. Meu trabalho estava feito. Quando eu entro na sala de coleta, o Espírito diz dentro de mim: sai daí agora. Eu pensei comigo: eu estou ficando doida, eu estou fazendo a coisa certa, está tudo certo, eu não vou sair. Deus entende a nossa fraqueza, as nossas limitações. Eu fui mais um passo, e o Espírito falou: sai daí agora, filha. Oh, irmãos, eu saí. Deus falou, me chamou de filha, logo eu. E fui assim glorificando. Entrei na minha sala. Quando entrei na minha sala, um estrondo no laboratório. E todo mundo correndo. É na sala de coleta. É na sala de coleta, eu também fui. Quando eu chego naquela sala, que segundos atrás eu estava, todo o teto caiu. Deu 10 minutos, o DFTV estava lá fazendo notícia que ninguém entendia, porque só a sala de coleta do Hospital de Base de Brasília caiu. Aí eu comecei a chorar, Tael. E o povo: não chora não, está tudo bem, está tudo tranquilo. E eu pensei comigo: é porque tu não ouviu o Criador dos céus e da terra, aquele que está assentado no alto e sublime trono, falou comigo, me direcionou para sair. Deus está falando com a sua igreja: não perca a sensibilidade do Espírito. É pequenas coisinhas, irmã. É no dia a dia, é no cotidiano. Ele vai falando tantas vezes, e a gente não ouve mais. Só esperando o fogo descer do céu para falar. Só esperando experiências sobrenaturais. Ele pode usar? Pode. Mas é no desenvolver.
Mas tem pessoas que não percebem. Sansão, Juízes 16:20, ele não percebeu. Quando o Espírito já não estava nele. Muitos estão assim, fazendo a obra no automático. Mas Deus está dizendo à sua igreja: volte a ouvir a minha voz. A obra de Deus é feita debaixo da direção do Espírito. A obra tem um dono. O dono é Jesus. Custou sangue. Vidas que estão aí perecendo. Precisa de pessoas para serem enviadas. Mas pessoas que tenham esse discernimento. Porque a pessoa sem a direção, ela continua andando. Ela continua decidindo. Ela continua agindo, mas sem perceber, ela perdeu a direção de Deus. Grava isso. Sensibilidade espiritual na obra não é opcional. É essencial. É exatamente isso que Atos 16 se torna tão poderoso. Porque Paulo não apenas trabalhava para Deus, ele sabia ouvir a Deus. O Espírito impediu, mas ele não resistiu. Aqui entra o segundo ponto. A resposta daquele que tem sensibilidade espiritual. Ele não discutiu. Ele não forçou. Ele não tentou dar um jeitinho. Simplesmente ele foi. Ele não murmurou. Ele não se colocou numa posição elevada, mas o apóstolo Paulo, que já desbravou tantas igrejas, ele recebeu um não. Porque sensibilidade espiritual não é só ouvir, é aceitar a direção. Eu vou repetir: sensibilidade espiritual não é ouvir, é aceitar a direção. Muitas vezes no ambiente de frustração, dentro do ambiente de frustração, como você vai se posicionar quando Deus falar não? Vai se portar como um menino birrento, paralisar, colocar a culpa em um e outro, na liderança, na falta de apoio missionário, na falta de empenho na obra. Deus está dizendo à sua igreja: volte para o ambiente de sensibilidade, porque eu tenho muito a que tratar na minha obra. Davi, um homem segundo o coração de Deus, desejou construir o templo. Não era vaidade de Davi, não era ambição de Davi, era um amor genuíno por Deus. Ele mesmo disse em 2 Samuel capítulo 7:2: eu moro numa casa de cedro, e a arca de Deus está debaixo de tendas. Era um amor genuíno que Davi tinha. Era algo certo, era algo nobre, era algo espiritual. Mas Deus disse não. E não era não por punição, mas porque aquela obra não era para ser realizada por ele. E a gente que está fazendo a obra, a gente tem que entender que coisas que Deus não vai deixar a gente fazer. Salomão, Deus disse: teu filho edificará a minha casa. Davi, o que ele fez? Simplesmente aceitou, não negociou, não forçou, pelo contrário, ajudou.
A visão do reino expandido não pode estar limitada ao meu egocentrismo. Ele deu material, ele deu estratégia, ele levantou pessoas para ajudar. Toma aqui, faça. O templo tem que ser construído. É assim que Deus quer com a sua obra. Não é exclusividade de um e de outros, é responsabilidade coletiva. Oh, aleluia. Êxodo capítulo 33. Um tempo terrível de apostasia de Israel. Moisés sobe o templo, demora. O povo embaixo constrói bezerro, constrói um ídolo, constrói um Deus. Irmãos, pensa aqui comigo. O povo viu o mar vermelho antes das 10 pragas. O mar vermelho se abrir, coluna de nuvem, coluna de fogo, a Shekinah de Deus descendo. Moisés sobe. O povo constrói agora ídolos para nós. Que espiritualidade é essa? Que precisa de algo para ver, para crer. Aí Deus dá uma ordem a Moisés. Esse povo se rebelou. Vocês vão para a terra prometida. A promessa está de pé, mas eu não vou. Um anjo vai, eu não vou. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O que ele estava dizendo? Eu não quero só que o Senhor prometeu, eu quero o Senhor comigo. Porque tem alguém que prefere parar com Deus do que avançar sem Ele. Não é Deus que segue os nossos passos na obra. É nós que temos que seguir. Segue-me, segue-me. Jesus diz: siga-me, siga-me. Tem muita gente fazendo a obra de qualquer jeito. Tem muita gente fazendo a obra vazio, no automático, na carne. Mas o Senhor diz: volta a ter comunhão comigo, a ter vida no altar, para que você flua, para que você seja um instrumento meu, um vaso de honra, um vaso que vai transbordar a graça. Porque aqui está o auge da sensibilidade espiritual. Olha para mim, olha para mim. O auge da sensibilidade espiritual significa ter coragem para cancelar planos, mudar decisões e dizer não para boas oportunidades. O auge da sensibilidade é eu ter coragem de dizer não. Deus não está nisso. É bom aos meus olhos, é bonito. Eu vou tirar esse sapato aqui. Vai me dar like, vai me dar curtida, vai mexer com meu ego. Eu vou ter mais seguidores, o povo vai me enxergar, eu vou estar nas melhores plataformas. Mas Deus diz: eu te derrubo daí. Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça e você desapareça. Quer comais, que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, fazei tudo, 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 para a
glória de Deus. Oh, meu Deus do céu. Entenda, não de Deus é direção. É porque aqui dentro do não é aonde, pastor Adriano, muitos se perdem. Ou quando não se perde, atrapalham a obra. Na carne, na mentira, na inveja. Atrapalha a obra. Querendo, o pastor está se destacando, não vai mais não. Quem tem que ser sou eu. Tu pensa que Deus não prova as intenções do coração? Você pode até fazer, mas quando chegar lá no tribunal de Cristo, que as nossas obras passarão pelo fogo, a motivação vai ser revelada. 6 tipos de galardão: palha, feno, madeira, ouro, prata, pedras preciosas. Fez muito, mas movido por ganância. Fez muito na guerra, na disputa. Fez muito. Matou uns 30 irmãos da igreja, ferindo. A obra de Deus não é feita desta maneira. A obra de Deus é feita na sensibilidade do Espírito. Ele nos guiando, Ele nos direcionando. Igreja do Senhor, precisamos de homens e mulheres cheias do Espírito. Atos, a igreja de Atos nasceu debaixo do Espírito, do fogo do Espírito. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Presta atenção nisso. Pelo poder em que em nós opera. Deus tem um poder especial através do Espírito para operar em obreiros, em pastores, em missionários, em evangelistas, em discípulos, para pregar a palavra com ousadia, com graça, com discernimento. Escute isso. Dentro da missão, pode ter ou não. O que você vai fazer? Continuar. Paulo ensinou que ele continuaria. 2 vezes impedido por fazer o certo, ele continuou. E ele entendeu que Deus muda rotas. Tu vai sair para a obra. Muitas vezes vai ter obstáculos. Vai ter mudança de direção. Só não vai perder algo. A direção saiu da tua mão, mas nunca sairá das mãos do dono da obra. Quem tem sensibilidade do Espírito entende mudanças de rota. Se ajusta, tira, limpa, purifica para continuar. A obra não é feita relaxadamente de qualquer jeito. Tem vezes que Deus vai mudar teu palavreado. Tem vezes que Deus vai exigir mais de você. Aprenda com o Espírito. Mas você está proibido de abandonar a missão. Você está proibido de abandonar a missão. Você está proibido de abandonar a missão. Não pense que Deus não está contigo. Ele está contigo. Como Ele conduziu Paulo, Ele está conduzindo você. E é no tempo dele. No tempo dele Ele manda alguém para destruir. Porque nem tudo é por visão. Apareceu um homem, passa a Macedônia. Porque a mudança de rota
foi para atender o clamor de uma nação e mudar o rumo do evangelho. Deus dá a direção certa para atingir o objetivo certo. Não perca a sensibilidade de ouvi-lo. Passa a Macedônia e nos ajuda. A visão veio do homem da Macedônia, Rafael, depois da obediência. Ele não parou. Então Deus, eu vou revelar agora o que é. Não pare! Não pare! Deus tem algo ainda a revelar. O próximo passo será dado na direção. E a direção de Deus, dentro do contexto missionário, é atender a necessidade do seu povo. O clamor de tantas nações que precisam. Missão não nasce apenas de estratégia. Nasce do chamado de Deus em resposta à necessidade humana. Paulo foi um instrumento de Deus para fazer uma grande obra, mas ele recebeu não, mas ele continuou e obedeceu. Teve impedimento, teve ajuste, teve revelação, teve obediência, porque a Bíblia finaliza dizendo: concluímos, entendemos que é para a gente pregar para os macedônios. Eles estavam numa rota, tudo muito certo. Deus para a rota, manda para outro canto. Deus está mudando rotas de pessoas aqui. Deus está mudando planos de pessoas aqui. Obedeça, 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 porque a Bíblia fala imediatamente. Eles obedeceram, eles não disseram não. E eu finalizo, porque a direção do Espírito não vai nos isolar. A obra é feita no corpo de Cristo. Se alegre. Se você fica e outro vai. Se alegre. Se Deus está usando um e não está usando por enquanto você. Ore. Para de disputar. Para de querer investir em algo passageiro. Invista no espiritual. Qual? Senhor, me ajuda. Senhor, me dê discernimento. Senhor, me dê graça. Senhor, me dê força para fazer a tua obra com percepção, sensibilidade do teu Espírito. Senhor, que as pessoas vejam em mim o brilho do teu Espírito. Porque muitos que levam o Evangelho, a palavra do Evangelho, não tem mais as características de uma ovelha, mas de lobo disfarçado no rebanho. A direção do Espírito só cumpre propósito quando encontra obediência. Você está disposto a obedecer? Atos 16 não é somente uma viagem missionária. É Deus dirigindo a sua igreja. O Espírito impediu caminhos. O Espírito não permitiu avanços. Mas o Espírito Santo direcionou passos.
O Espírito Santo revelou o próximo destino. E no final, homens obedeceram. E o Evangelho atravessou continentes. Porque pessoas se submeteram à voz. Porque a gente vive num tempo de muita atividade. Muitos projetos. Muitas estratégias. Mas a pergunta continua sendo: quem está dirigindo esta obra? Deus não precisa apenas de pessoas disponíveis. Ele está à procura de pessoas sensíveis e obedientes. Gente que entende quando é para avançar e quando é para parar. Quando é para mudar e quando é para ir. Porque tão espiritual é o ir quando o saber de não ir. É tão importante quanto começar, quanto saber ajustar o caminho. Hoje Deus não está apenas nos ensinando e nos lembrando que é Ele que guia a obra. Ele está nos chamando a um posicionamento. Está chamando aqui missionários, líderes. Está chamando aqui a igreja, não apenas para fazer mais, mas para voltar à direção do Espírito. Eu vou repetir. Ele não está chamando para fazer mais. Ele está chamando a igreja a voltar. E Ele está no centro. A pergunta não é se Deus fala, a pergunta é: você vai obedecer? Hoje não é um dia mais de informação, é dia de resposta. A missão continua sendo de Deus. E só cumpre seu propósito quando é feita na direção do Espírito. O Espírito não está envolvido com sujeira. O Espírito não está envolvido com mentiras. A obra de Deus não precisa de jeitinhos. A obra de Deus não precisa de favores. É Deus que abre a porta. É Deus que fecha a porta. É Deus que manda recursos. É Deus que faz. É Deus que cura. É Deus que liberta. É Deus que trabalha. Você fala aos ouvidos, o Espírito fala ao coração do homem. Dependa mais, se submeta mais, ore mais, clame mais. Que Deus nos leve a um ambiente de entendimento, aonde cenários se abrem dentro de cenários. E eu entendo, eu não posso fazer parte desta aliança. Esta aliança não vem de Deus. Deus está dizendo à sua igreja: nem toda aliança, nem toda boa obra aos meus olhos é certo. Tem coisas que vão te corromper, tem coisas que vão te levar para o abismo. Teu casamento vai acabar, teus filhos vão cair. Por quê? Porque você está fazendo visando não reino, mas visando proveito próprio. Chega de enganadores na obra. Chega de aproveitadores na obra. Homens santos. O Espírito é santo. Ele não está no meio de sujeira, de mentira, de pornografia, de falsidade. Ou há uma raça. Precisamos chorar mais. Precisamos, como igreja, clamar mais. Precisamos pedir: Deus, dê misericórdia de nós. Não deixe a gente entrar no sistema deste mundo.
Deus está dizendo: não entre no sistema do mundo. O sistema é corrompido. Os valores deste mundo não são os valores da igreja. Não entra no sistema. Não se conforme. Não se amolde ao sistema mundano. Mas nesta tarde, tenha a tua mente transformada, para que você verdadeiramente prove da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se for preciso Ele te pôr no banco, vá para o banco, aprenda de novo e faça a obra. Saia da resistência. Saia do automático. A igreja do Senhor é santa. E um dia vamos prestar conta com o dono da obra. Um dia vamos prestar conta de tudo que Ele confiou nas tuas mãos. Ele quer falar. Se submeta à sua voz. E muitas vozes querendo conduzir a igreja, mas o Senhor diz: só tem uma. Só tem uma voz que conduz a igreja no lugar santo, no lugar da cruz, do sacrifício, da renúncia. Fazer a obra não é estar num parque de diversões. Fazer a obra é com lágrimas. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos fortalece. Que Deus nos use na sinceridade. Porque Jesus falou e ecoa até hoje: aprendei de mim. Não é do popstar, não é do influencer. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Volte às raízes do Evangelho. Volte a praticar a obra debaixo da direção do Espírito. Volte ao primeiro amor. O Espírito fala ao meu coração que a chama vai voltar a arder.
vai voltar a arder no altar do teu coração. Me dá mais um minuto. Eu sinto a graça do Mestre aqui. Você não está desprezado. Você é um vaso, instrumento de valor. Vai voltar para a rota certa, fazer o que é certo, debaixo da graça. Deus não tem filhos prediletos. Talvez você nunca pegou no microfone, mas isso não te desqualifica. Há um revestimento do alto. Se coloque de pé. Há um revestimento do alto. Há um toque diferente hoje. Não é fazer mais, é fazer na direção do Espírito. Não é fazer mais, é fazer na direção do Espírito que é santo. Que seja o nosso clamor, igreja. Jesus me usa, mas para a tua glória. Que Deus nos perdoe, porque quantas vezes a gente age no impulso, na raiva. Que Deus nos perdoe por quantas vezes a gente faz na carnalidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, da sua igreja. Que Deus levante homens e mulheres íntegros que façam a obra com sinceridade. Que façam a obra na dependência, porque a fonte está jorrando. Ela jorra, ela jorra, ela jorra. Isaías 40:13 diz que não há limites para o Espírito. Não há limites para o Espírito. Ele trabalha, Ele conduz, Ele está trabalhando através da tua vida. Não se limite, deixa Ele lhe usar. Mesmo que isso seja um conserto na rota. Você vai avançar na autoridade do nome de Jesus. Você vai, levanta a mão. Você vai prosperar na obra de Deus em nome de Jesus. Você é um ganhador e uma ganhadora de almas. Você é alguém que Deus escolheu para levar a palavra aos confins da terra. Saia deste congresso sabendo que Deus falou contigo de uma maneira específica. Ele conta contigo. Ele conta contigo. Ele conta contigo. Obreiros, missionários, músicos, Ele conta contigo. Ele conta contigo. E o sangue de Jesus nos purifica. Você pode até ter errado, mas o sangue de Jesus te purifica e te levanta de novo. Bora continuar. Bora continuar. A glória da segunda casa vai ser grande. Não ouça a voz do diabo dizendo que já era para você. Não acabou. Não, hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de Deus te levantar mais uma vez. Na tua simplicidade, na tua simplicidade, Deus vai te levantar no meio da tua família, da tua parentela, da tua casa. Lá onde você estuda, lá onde você trabalha, Deus vai te usar. A tua boca será a boca que vai prover água viva em mortos espirituais. Ele vai te dar
dar mensagem, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar armas, Ele vai te conduzir. Deixa ser conduzido. Vai, seja conduzido. Mergulha, mergulha. Sai do raso, sai do raso. Mergulha no sobrenatural de Deus. Deus abençoe a sua igreja.